Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Hoje nós vamos fazer uma capa para a sua máquina de costura, para proteger a sua máquina de costura de poeira, de gordura, de qualquer coisa externa, né? Protege muito, tá? Faz muita diferença a utilização de uma capa. Quando não estiver costurando, use a capa. Então é assim, nesse vídeo de hoje, eu tô fazendo para minha máquina, mas no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a tirar a medida para que vocês consigam fazer para a máquina de vocês. Pode ser qualquer máquina. A máquina que nós vamos fazer, com as medidas que nós vamos fazer, é para essa minha máquina aqui. Eu já fiz ela num tamanho que dá para botar a capa, mesmo ela estando com um alfineteiro, mesmo ela estando conectada aqui, ó, com a tomada, tá? Explico direitinho, passo a passo, tá bem detalhado, tô explicando bem direitinho como vocês fazem para fazer o cálculo, margem de costura, tudo perfeitinho. É só prestar atenção, acompanhar o passo a passo, que eu tenho certeza que vocês vão fazer super legal. A minha máquina, ela tem, ó, essa alcinha aqui. Eu também ensino a fazer com essa janelinha aqui, ó, para encaixar a alça ficar aqui para poder locomover a máquina sem precisar tirar a capinha dela. E dou também uma opção de fazer sem isso aqui, tá? Sem essa janelinha. Então você vai fazer do jeitinho que você quiser, para sua máquina, do jeitinho que ela é, ok? Espero que vocês gostem, a aula tá bem, passo a passo tá bem detalhado, ele foi feito com muito carinho, pensando em vocês. Grande beijo no coração de todas e vamos trabalhar, meninas. Então, gente, eu vou falar a medida, como a capa que nós vamos fazer é para essa minha máquina aqui. Deixa eu tirar aqui Esse porta-alfinete aqui, gente, ele já tem vídeo no canal, tá? Então, se vocês quiserem aprender a fazer esse porta-alfinete de máquina, eu vou deixar o link da aula dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima, tá? Bem útil na hora da costura. Para fazer essa nossa capa, depois eu vou dar as medidas exatas do tecido que eu utilizei para essa máquina aqui. Mas nem todo mundo tem essa mesma marca, nem todo mundo tem essa mesma máquina. Então eu vou ensinar vocês a tirar medida para a máquina de vocês, beleza? Primeira coisa, nós vamos ter que ter 3 medidas. A primeira medida que nós vamos tirar é a medida da lateral, tá? É essa largura lateral aqui dela. Geralmente, a maior largura, seja qualquer máquina que seja, é a parte de baixo da base. Então, você vai tirar aqui embaixo na base. Então, nós vamos tirar a largura da base, tá? Aqui embaixo, a gente vai tirar, ó, a minha largura deu 16 centímetros, beleza? Mas eu vou acrescentar para a margem de costura 2 centímetros, para que ela não fique muito justa e eu possa costurar normalmente. Então, eu acrescentei aqui, ó, 2 centímetros. Ó, a lateral, 16 centímetros, mais 2 igual a 18, tá? A segunda medida que nós vamos tirar é a altura, que é essa altura aqui, a altura da máquina. Então, olha aqui. Em cima da máquina tem esses... Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Ó, tá vendo isso aqui? A gente não vai tirar só daqui para baixo, não.
porque tem esses suportes, toda máquina tem suporte de linha, que são mais altos que a estrutura da máquina. Então, você vai ter que medir a partir daqui, que é a região mais alta sólida da sua máquina. A minha, no caso, é esse aqui. Então, eu vou tirar essa medida aqui, ó. Aí, a minha medida deu 33 centímetros. Eu vou acrescentar ao 33, ó. Ao 33 eu acrescento 2 centímetros também. Então, eu vou ter 35 centímetros de altura, tá? Agora, nós vamos medir essa frente aqui. A largura dela, tá? De frente. Nesse caso aqui, você vai ter que ver. Porque quando eu cubro a minha máquina, eu não tiro esse suporte aqui, ó. Olha, deixa eu abaixar mais para vocês verem isso aqui. Tá vendo esse suporte aqui? Que é o suporte de onde que liga ela na eletricidade, né? Então, isso aqui é altinho, tá vendo? Se eu medir só daqui pra cá, a minha capa vai caber só se ela não estiver conectada aqui. Só que a minha fica conectada direto, eu só desligo ela aqui no botãozinho do lado, tá? E eu quero cobrir, mesmo ela estando conectada, eu só desconecto se eu não for utilizar durante o dia. Mas se eu der uma paradinha, eu cubro ela e eu quero que abrace isso aqui. Então, quando você medir, você vai medir daqui até onde você quer. Eu vou medir até aqui, ó, porque é essa região aqui. Eu quero que cubra essa região, tá? O meu deu 43 centímetros, tá? Eu acrescentei também 2 centímetros. Então, daqui a aqui eu vou cortar o tecido, eu vou cortar com 45 centímetros. Os 2 centímetros é a margem de costura, tá? Independente da máquina que vocês forem fazer, é essa a quantidade de tecido que vocês vão ter que ter, beleza? Então, vamos lá. Quantidade de tecido. Eu vou precisar fazer, para fazer o corpo dessa nossa capa, ela vai ser assim, ó, gente, tá? Ó, desse jeitinho aqui. Então, nós vamos cortar um tecido que abrace a frente e as costas da nossa máquina, tá? Então, a medida é, nós vamos calcular a largura desse tecido, é a largura que nós estipulamos, que nós já calculamos, que é os 45 centímetros. Então, nós vamos ter que ter um tecido com 45 centímetros de largura. Agora, o comprimento, ela vai ter que ter essa altura, que a altura é os 35, mais a altura do outro lado, que também é 35, só aí já dá 70 centímetros. E nós vamos ter que calcular essa largura aqui, que é essa largura aqui, tá? Ó, essa largura aqui. E a largura é 18 centímetros, beleza? Então, você vai somar essas três somas, né? Que essas três coisas. Vai ficar 88 por 45. 88 por 45 de largura. Esse é o tecido do corpo. O tecido do corpo, vamos fazer ele, ó. Vai ter que ter um tecido. E para ele não ficar, a capa ficar muito mole, eu botei um outro tecido, que é um tecido de algodão cru, mais grosso, tipo loninha. Se você não tiver, você pode utilizar o feltro, você pode utilizar o jeans, tá? O processo é o mesmo. E pode até fazer assim pura, não tem problema. Aí tá aqui, ó. Tá aqui, né? Então, nós vamos ter que ter uma parte para ficar aqui, ó, para fechar essa capa,
tá? Eu quero ela toda fechadinha. O objetivo da capa é proteger da poeira. Então, eu quero, pelo menos aqui na lateral, onde tem o motor, tem que ter a cobertura. Nós vamos pegar essa lateral. Ela tem duas laterais. Ela tem uma lateral desse lado e outra desse. Então, nós vamos ter que ter 2 tecidos desses daqui, tá? Esse tecido aqui, o que que você vai ter que ter? Você vai ter que ter aquela lateral que você fez, que é a largura, tá? E depois da largura, você vai ter que ter a altura. Então, é um tecido de 35 por 18. Então, vão ser 2 laterais, tá? Então, é um tecido de 35 por 18, 2 tecidos, um que vai ser o lado de fora, outro do forro. Então, isso 2 vezes, porque são 2 laterais, tá? Então, vamos lá fazer a nossa... Aqui, meus amores, aqui estão as 2 laterais. Eu coloquei os 2 avesso com avesso, ou seja, a frente para fora, que nós vamos fechar tudo com viés. Então, vamos precisar de viés. Aqui eu comprei um viés que é da cor do fundo do tecido, tá? Mas vocês podem fazer a combinação de cores, que é o gosto de vocês. Enfim, eu botei o tecido de forro junto com o tecido principal, juntei os 2, eu fiz um risco aqui, ó, na diagonal e aqui no centro. E esse risco eu costurei, eu fiz um pesponto. Eu não sei se vai dar para vocês verem, ó. Porque essa costura vai fazer o quê? Vai fazer com que o tecido de forro fique estabilizado, não fique solto no tecido principal. Depois disso feito, eu vim com o zigue-zague, fechando toda essa parte aqui. Se você tiver overlock, é óbvio que você vai utilizar overlock. Mas aqui eu utilizei, ó, um zigue-zague. Então, fiz isso nas 2 laterais. Então, elas estão prontas para serem usadas. Vamos fazer isso aqui e reservar. Agora, nós vamos para essa parte aqui, que é a parte que é a partezinha do fundo, né? Do corpo mesmo. Essa parte aqui do corpo, gente, é assim. Se você vai fazer com uma abertura aqui no centro para a alcinha, você vai fazer essa etapa toda. Se você vai fazer ela toda fechadinha, que é mais fácil, você vai fazer assim, ó. Você vai botar o seu tecido de forro, avesso com o tecido da frente, estabilizar todo ele e fazer o mesmo processo que nós fizemos nas laterais, tá? Mas nesse meu caso, eu vou querer uma abertura aqui no centro, porque a minha máquina, ela tem uma alcinha, e eu tô sempre locomovendo com ela. Quando eu filmo aqui na minha cozinha Allier, que você já conhece, que é a mesa da minha cozinha. Mas quando eu tô costurando outras coisas, fazendo minhas bonecas, eu costumo pegar, eu tenho uma mesa no meu quintal, às vezes eu vou pro quintal, e eu carrego ela sempre com a capa, tá? Então, eu vou fazer essa abertura. Se você quiser fazer a abertura, assiste esse trecho, essa etapa. Se você não quiser fazer a abertura, pula essa etapa. Toda máquina tem a sua alcinha, tá? E eu acho muito melhor a capa já vir com o lugarzinho da alça, beleza? Então, gente, nós vamos ter que fazer uma abertura para caber essa alcinha aqui, tá? Então, é o seguinte, a marcação que nós vamos fazer é o quê? É a partir dessa direção aqui, tá? Até aqui o início da abertura. Aí você vai botar sua fita métrica aqui e puxar até na direção da tomada. Se você não vai encapar ela com a tomada, você vai ver o que você mediu, tá?
Então, deu 14 centímetros. Então, daqui da beirada da capa até o início do buraquinho, 14 centímetros. Nós vamos acrescentar 1 centímetro para a margem de costura. Então, 15 centímetros. Aí, agora, nós vamos medir aqui, ó, o tamanho do buraquinho, ó. Da onde começa a alça até onde termina a alça, que é 15 centímetros. Eu vou botar 15,5. Não, vou botar 1 centímetro a mais, tá? 16 centímetros, para o encaixe ficar perfeito. Então, 16 centímetros que vai ter a largura. Nós vamos... O buraco vai ter que encaixar... Deixa eu tirar aqui a linha. Isso. O buraco vai ter que encaixar a nossa alcinha. Nós vamos medir a nossa alça. A nossa alça aqui, ela deu 2 centímetros, tá? Então, eu vou fazer com 4 centímetros. Que tem a margem de costura e tem também, para ela não ficar muito justa, muito arrochada, tá? Para ela ficar então, fácil vamos lá de encaixar. O nosso corpo, tá? O corpo da nossa peça. É claro, é o que eu falei. Se não vai fazer abertura no centro, pula essa etapa, já costura avesso com avesso, igual foi a lateral, tá? E pula essa etapa. Para fazer o encaixe da alça, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o nosso tecido de forro com o nosso tecido principal, colocar frente com frente, alfinetar. Alfinetou, dobra, vinca, e nós vamos fazer uma marcação a partir do vinco. Eu risquei porque eu vi que o tecido claro é difícil marcar vinco para vocês enxergarem, tá? Então, aqui eu risquei no vinco que eu fiz no meio, tá? Porque a minha alça é no meio. Então, tá aqui o risco. Aí, agora nós vamos ter que fazer umas marcações. A marcação é a seguinte. Da beirada pra cá, eu tenho que marcar 14 centímetros. Ó, da beirada pra cá, 14 centímetros. Aqui, 14 centímetros. Aqui vai iniciar o nosso buraquinho. O nosso buraco, nós estipulamos que ele vai ter 15 centímetros. Lembra que tem a margem de costura, né? Então, daqui a aqui, 15 centímetros. Tá valendo esse aqui maior, tá? 15 centímetros. Desse 15 centímetros, nós vamos marcar 16 centímetros, que nós marcamos lá, lembra? Então, daqui, aqui, 16 centímetros, que é o tamanho do nosso buraquinho. Então, o nosso buraco vai compreender isso aqui, tá? Agora, a largura, para fazer um retângulo, a largura do nosso buraquinho. Eu estipulei que seria 4 centímetros, lembra? Então, 2 centímetros a partir dessa linha aqui, ó. Essa linha do centro, você vai marcar 2 para lá e 2 para cá e marcar. Que aí vai ficar certinho, tá? Nós vamos, ó, aqui tá o retângulo, tá? Nós vamos lá para a máquina e vamos costurar em cima do risco, tá? Vamos utilizar o ponto reto, aquele mais fininho que tem na sua máquina. Então, para evitar do tecido sair do lugar, nós vamos também alfinetar aqui perto. Já alfinetei na beirada, mas eu vou alfinetar aqui, ó, para poder ficar bem esticadinho esse buraco, tá? Porque o próprio pezinho da máquina, ele empurra o tecido e tira o tecido do lugar. E não é o que nós queremos. Tá aqui, ó, gente, já costuradinho, tá? Então, nós vamos cortar aqui por dentro com uma margem de meio centímetro, tá? Essa técnica, gente, eu sempre costumo chamar, eu sempre chamei ela de técnica, quem acompanha aqui o canal hoje até conhece, é a técnica da janelinha, tá? Nós vamos, ó, cortar com uma margem
de meio centímetro todo ele. Aqui é a janelinha que nós criamos, tá? Nas duas quinas, nós vamos dar um pique, quase encostando na costura, tá? Por quê? Porque isso vai ajudar na hora de desavessar, o tecido ficar bem no formato direitinho. Isso nas 4 pontas nós vamos fazer. Pronto, já cortamos o que tínhamos de cortar. Agora nós vamos passar o forro lá pra dentro, lá pra trás. Vamos passar o forro aqui, ó, por essa janelinha aqui. Nós vamos passar, esticar, alfinetar. Aí vamos vir aqui, ó, fazendo uma costura nessa beiradinha aqui, rebatendo a nossa janelinha. Aí, ó, gente, depois dele todo alfinetadinho, nós vamos, depois que nós costurarmos aqui, pespontarmos a janelinha, nós vamos fazer o mesmo trabalho que nós fizemos nas laterais. Eu peguei uma régua, aí de uma quina até essa quinazinha da janelinha e fiz um risco. Desse outro lado aqui a mesma coisa. Aí aqui no meio da peça fiz um risco também. Aqui no meio da janelinha, na horizontal, fiz outro risco. A mesma coisa do outro lado. Esses riscos aqui eu vou costurar em cima deles. Automaticamente, isso é uma espécie de matelacê, é uma técnica também. Se vocês quiserem aprender essa técnica e saberem mais a respeito dela, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da aula de matelacê. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima, tá? Aí, depois de costurado isso, nós vamos para a máquina e vamos fazer um zigue-zague, ou se você tem overlock, na beirada dele todo, porque depois, para juntar as laterais, vai ficar já muito mais fácil. Direitinho. Eu fiz as costuras, olha só como fica grudadinho, o forro não fica solto. É muito melhor e prático. Tá aqui as laterais, tá? E agora nós vamos estabilizar as laterais no meio da peça, tá? Então, é assim. Você vai marcar o meio. Para marcar o meio, o que nós vamos fazer? Ó, eu vou dobrar aqui ao meio, passar e vincar. Ó. Ih, acho que não dá para aparecer. Não tem problema. Eu vou riscar aqui ao meio, tá? Para vocês visualizarem direitinho que essa parte é muito importante. Vou riscar aqui com o meu lápis mesmo, porque como eu tô fazendo para mim não tem problema. Eu risquei bem escuro. Se vocês forem para vender, risquem com um lápis bem clarinho, para dar para ver, tá? Mas aqui eu quero que vocês vejam. A mesma coisa eu vou fazer com as laterais. Eu vou também dobrar, já dobrei, passei e vinquei, mas vou riscar também, porque eu quero que vocês vejam uma coisa. Tá? Aí, ó, ela tá dobrada ao meio. Ó, dobradinha ao meio. Isso quer dizer o quê? Que essa lateral aqui, ela vai vir aqui. Aí você vai olhar e vai falar assim, Gláce, ih, caramba, nós cortamos errado. Porque aparentemente vai sobrar aqui. Mas não vai sobrar não, tá tudo certo, é isso mesmo. Porque lembrem que aqui a gente vai fazer modelo de caixinha. Para ele ficar quadradinho na profundidade, tá? Então, nessa hora, se você dobrar e achar que tem muito tecido sobrando aqui, que você calculou errado, deu errado, não. Vai no passo a passo que tá certinho, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Você vai esticar aqui a sua... E eu bem coloquei...
o seu tecido frente com frente, tá, gente? Tá aqui. Aqui, ó, o risco do meio. Eu vou botar aqui, ó, meio com meio. E vou alfinetar. E vou alfinetar essa lateralzinha aqui e essa aqui, tá? Assim. Aí, ó, tá alfinetado, o que que nós vamos fazer? Ó, essa parte aqui, deixa eu alfinetar mais pra cá pra vocês verem. Ó, tá alfinetadinho aqui, né? Essa partezinha aqui, nós vamos dobrar pra cá. E alfinetar aqui, ó. Se você quiser, se a sua máquina for redonda, é claro que você vai arredondar essa lateralzinha aqui. É essa lateral aqui que você vai arredondar e adequar. A minha é quadradinha, tipo uma caixinha, então eu vou deixar assim mesmo. Aí você vai vir, ó, adequando aqui. Aqui, ó, você viu que sobrou só 1 centímetrozinho, que é a margem de erro. É só cortar depois. E nós vamos, ó, fazer a mesma coisa nessa lateralzinha aqui. Nós vamos fazer isso nas duas laterais, tá, gente? Aí nós vamos fazer o quê? Você vai vir costurando. Deixa eu botar aqui para vocês verem direito. Peraí. Vocês vão colocar aqui. Vão vir um pezinho de máquina. Aqui, ó. Com retrocesso, iniciando com retrocesso. Um pezinho de máquina. Chegou aqui, você vai virar assim, ó. Um pezinho de máquina, toda a volta de onde nós estabilizamos esses alfinetes. Você vai ver que já vai ficar um modelinho assim, ó, quadradinho. A mesma coisa nós vamos fazer desse lado aqui. Vamos estabilizar da mesma forma esse lado aqui, tá? Um pezinho de máquina com retrocesso no início e retrocesso no final. Um pé de máquina quer dizer o quê? O meu pezinho de máquina tá aqui, ó, rente ao tecido. A extremidade do tecido. Ponto reto, pequeno, fechadinho. Ó, retrocesso. Feito a costura de um lado e de outro, já fica assim, ó, tipo a caixinha de leite, ok? Aí é o seguinte, quando você costurar, vai com certeza ficar essa diferença aqui, ó, vai ficar uma diferençazinha. É normal que assim seja. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar aqui, ó. Ó, você dobra assim. Acerta aqui direitinho, ó, essa costura aqui, aqui. E o que tiver sobrando aqui da lateral, nós vamos cortar. Porque nós vamos colocar um viés embaixo. Para o acabamento ficar bem bonitinho. Corta todas as linhas que estão para fora sobrando. Aí agora nós vamos, ó, desavessar, tá? O ideal é que aqui, ó, você corte o excesso nessas quinas. Dá uma cortadinha nos excessos, mas não corta muito junto não, porque dependendo do tecido, pode ser que desfie, né, e fica feio. É só cortar o excesso mesmo, porque na hora que a gente costura, fica um excesso ali. Vamos desavessar. Vai ficar assim, ó, tá? Já fica esse quadradinho, que é o quadrado de cima, prontinho. Nós vamos fazer uma colocação de viés aqui, ó.
nessa lateral aqui, tá, gente? Porque pra ficar o acabamento bonitinho. Nós vamos colocar o viés daquela forma mais simples de todas, que é como? Nós vamos dobrar aqui, ó, ponta com ponta do viés. Acho que dá pra ver, né? Ó, ponta com ponta. Se você tiver ferro, melhor ainda. Você vai passar com o ferro todo ele assim, ó, ponta com ponta, tá? Procura fazer sempre assim, na pontinha mesmo. E passa o que você vai precisar. Como eu sei o que eu vou precisar, é só medir a lateral toda de baixo. Ele vai ficar assim, todo passadinho. Aí o que nós vamos fazer? Nessa lateralzinha aqui, o acabamento é sempre bom ser na lateral, tá? Você vai fazer o que, ó? Você vai abrir essa costura que você fez e vai vir colocando aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui o som para vocês verem direitinho. Ó, vocês vão encaixar aqui, gente. Começando pela lateral, tá? Que é o ideal para poder o acabamento ficar aqui. Ó, abriu, encaixa aqui. Se você trabalha com alfinete, você pode alfinetar ou não, tá? Ou com um grampinho. Então, passa uma costura aqui na beiradinha, vai ficar super bonitinha a sua peça. Tá aqui, ó, gente, já prontinha a nossa peça, ó. Viés colocado. Olha que gracinha que ela fica. Fica o quadradinho certinho, ó, a caixinha de leite certinha, do tamanho. Então, a minha máquina é uma... Ai, esqueci o microfone. Então, a minha máquina é uma Singer Facilita Pro 4423. Mas essas medidas cabem perfeitamente na Facilita 32, tá? Porque o tamanho e o formato a 32, a 11, o formato e o tamanho é o mesmo. É o que eu falei no início. Se você quer ela maior, eu fiz a minha maior, porque eu tenho um alfineteiro de máquina e eu já fiz calculando dela maior para eu poder vestir ela sem ter que tirar o alfineteiro, sem ter que tirar o conector da energia. Mas se você quiser menor ou maior, as medidas eu já expliquei como fazer, tá? Ó, agora é só colocar, tá vendo? Não vou tirar o alfineteiro, para vocês verem como fica. Aproveitem, façam esse alfineteiro para vocês, porque ele é super prático. Ó. Ela fica como se fosse uma linha, tá? Ó, aqui tá conectado. Ó como é que fica. O grande objetivo de uma capa é proteger, tá? E ela protege bem, fica toda cobertinha. E ó, deixa eu fazer assim. Assim. E ó, tiver que levar a sua máquina para algum lugar, tá aqui, beleza? Então é isso, a aula de hoje foi essa, o passo a passo está bem detalhado, espero que vocês tenham gostado. Aproveite os retalhos, faz ela toda remendada, faz pet aplique, faça do jeito que você acha que a sua máquina merece. A minha maricotinha, porque essa daqui é a minha maricotinha Pro. É o nome da minha máquina. Eu não sei quanto vocês, mas eu coloco o nome das minhas máquinas.
Todas as máquinas que eu tenho são maricotinha, porque a primeira máquina minha foi uma pretinha da Eugene, que quem me deu foi minha mãe, que o nome dela é Maria. Aí eu apelidei a minha pretinha de pretinha maricotinha. Aí daí em diante, todas as máquinas que eu fui comprando e ganhando, eu fui botando de maricotinha. Essa daqui é maricotinha Pro. E agora ela tá vestida, protegida da poeira, da gordura, porque eu costuro na cozinha, e de tudo, né? Bem protegidinha, e assim vai sujar menos. Quando eu não estou usando ou quando eu dou uma pausa, eu visto a minha maricotinha, tá? Aqui vocês podem ver, ó, dá para cobrir o encaixe, ó, o encaixezinho, não preciso desconectar ela só está desligada. Aqui em cima tem um lugar onde bota a linha, né? E aqui, ó, você pode locomover com a sua máquina para onde você quiser, sem precisar tirar dela a capa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Passo a passo está bem fácil de acompanhar, tá? Façam para a máquina de vocês, coloquem o nome dela. E se a sua máquina já tem nome, coloquem no comentário qual é o nome da sua máquina, da sua melhor amiga. Que essa daqui é a minha melhor amiga. Então é assim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.